Olá, galera do sexto ano, como é que vocês estão? Tia tá com saudade de todos vocês. E hoje eu quero dizer logo de cara que a tia teve um problema com a imagem, tá bom? Então, vocês vão ver minha foto, vão ouvir minha voz, mas a minha cara descabelada aqui hoje não vai sair por um problema no computador da tia, tá bom? Aquele problema que eu contei ontem, mas já estou tentando resolver. Então, eu quero receber as tarefas de ontem, tá? Quem não mandou, que me mande as tarefas. Por quê? Porque se você não tá me mandando, eu acho que você não está assistindo a aula. E, consequentemente, você tá levando falta no sistema, tá bom? Então, não esqueçam de mandar a tarefa, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver divisão e potenciação, tá bom? Tudo continuando o que a gente viu ontem, certo? Então, para começar a estudar divisão, vamos ver aqui um problema. A professora Isa Maravilha, né, como vocês me chamam, quer repartir igualmente 84 folhas coloridas entre 6 grupos de alunos. Então, vamos lá. Quantas folhas cada grupo receberá? Nós temos 84 folhas, né? Para dividir entre 6 grupos. Então, dividir, a palavra já fala, né? Divisão. Então, a gente vai calcular essa divisão. Como é que ela é feita? Ó, eu pego 84, coloco aqui, ó. Aí, dividido, né? Faço aqui o meu tracinho por 6. Então, eu venho 8 dividido por 6 dá 1, pois 1 vezes 6 é igual a 6. Eu faço o quê? Faço uma subtração. 8 menos 6 fica 2. Agora eu baixo por 4. Então, eu vou ter 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 é igual a 4, pois 4 vezes 6 é igual a 24. Então, eu faço essa subtração e encontro o resultado 0, ou seja, a minha conta, a minha divisão é exata. Eu posso dividir, sim, 84 por 6 e resultar em 14 bombons por grupo, certo? Relembrando aqui os nomes, né? Esse número que fica aqui é o dividendo. Esse número que fica aqui é o dividendo. O número, deixa eu limpar aqui essa sujeira. O número que fica aqui é o divisor, certo? Que está aqui é o dividendo e ali o divisor. Depois a gente tem o quociente, ó. Quociente é o que a gente procura na divisão, certo? E além disso, tem o resto. O resto é o que sobra da minha divisão, tá bom? Então, eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto, beleza? Muito fácil. Vamos ver aqui outro. Um mês tem 31 dias. De 31 dias tem quantas semanas? Um mês de 31 dias tem quantas semanas? Então, vamos aqui. Eu vou ter que fazer uma divisão. Eu vou dividir 31 em 7 grupos. Por que, professor, em 7 grupos? Porque uma semana, ó, uma semana, vou botar um S, é igual a 7 dias. Então, se eu quero saber quantas semanas 31 dias tem, eu tenho que dividir 31 dias em 7 grupos de dias, certo? Então, vamos lá. Eu venho tentando assim, ó.
3 dá para dividir por 7? Não dá. Por quê? Porque 3 é menor do que 7. Eu não posso dividir 3 em 7 pedaços. Então, eu vou pegar quem? Eu vou pegar... Ai, esse apagador. Eu vou pegar 31. 31 dividido por 7 é quanto? Vamos lá. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7 é 28. Então, eu coloco 28 aqui. Faço a minha subtração. Então, vamos lá. 31 menos 28 dá quanto? 31 menos 28 dá, professora? 3. Então, se eu tenho 3, 3 é o meu resto. Então, em um mês de 31 dias, eu tenho 4 semanas. Eita, mas a letra da tia hoje, né? Tá. Show. Então, eu tenho 4 semanas. Vou colocar aqui. Tenho 4 semanas e sobram 3 dias de outra semana, né? Então, nós temos 4 semanas completas e 3 dias de outra semana, tá bom? A divisão, a gente aprende ela treinando, repetindo, certo? Então, é isso que vocês vão fazer e eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Mas, por enquanto, a gente tem que lembrar como é que faz a divisão e as propriedades, que é o que a gente vai ver agora. Vamos aqui. Primeira relação fundamental da divisão. Como é essa relação fundamental da divisão? É o seguinte. Quando eu tenho uma divisão, eu tenho aqui o meu dividendo, meu divisor, meu quociente e o meu resto. Certo? Eu tenho que 48 dividido por 3 é 16 e sobra nada. Isso é a mesma coisa que eu dizer que 48 é igual a 3, ó. É a mesma coisa que eu dizer que 48 é igual a 3 vezes 16 mais 0. Ó, fiz aqui um esquema mais ou menos. Ó, 48 é igual a 3 vezes 16 mais 0. Tá aqui, ó. Isso, eu dizer que o meu dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto, é a relação fundamental da divisão. E eu posso escrever ela assim. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Ó, como é realmente. O dividendo é o 48, tá aqui o 48. O divisor é o 3, tá ali o 3. O quociente é o 16, ali o 16. E o resto é 0. Então, essa é a relação fundamental da divisão. Eu sempre posso fazer isso até para tirar a prova, tá bom? Vamos para frente. Propriedades da divisão. Vamos aqui. Não existe divisão por 0. Ou seja, eu não posso pegar o 5 e dividir por 0. Isso aqui, ó, não existe. Eu não consigo dividir um número por 0, porque uma divisão só existe se eu for dividir ali uma parte ou em duas, né? Eu não posso dividir algo em 0 partes. Então, isso não existe. Outra coisa, outra propriedade. Nem sempre a divisão é exata. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes eu vou dividir, por exemplo, 5 para 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 é 4. Para 5 falta 1. Ou seja, às vezes a divisão nem sempre ela é exata. Às vezes ela não é
exata, que é nesses casos que a gente tem o resto para frente. Quando o dividendo é zero e o divisor é um número natural diferente de zero, o quociente é zero. Ou seja, quando eu divido zero por algum número, o resultado, meu quociente é zero e o meu resto é zero. Então, zero dividido por qualquer outro número dá zero, certo? Outra coisa, quando o dividendo e o divisor são iguais e não nulos, o quociente é 1. Então, quando o dividendo e o divisor são iguais, eu dividir 5 dividido por 5 ou 4 dividido por 4, o meu quociente é 1, tá bom? Meu resultado vai ser 1. Isso é óbvio, né? Porque se eu tenho um número e vou dividir por ele mesmo, eu só conto essa divisão uma vez. Só vai ser em uma parte. Então, vamos lá. Então, visto essas propriedades, né? Visto essas propriedades, a gente fez a divisão e vamos relembrar, vamos aprender, para quem não viu, a potenciação, tá bom? Para entender potenciação, vamos ver aqui as fotos dos pais, avós e bisavós de Jacinta. Vamos ver aqui. Tá aí a Jacinta, né? Aí o pai da Jacinta, a mãe da Jacinta. Aqui, os avós da Jacinta, nessa outra linha, ó. Os avós que geraram o pai dela. Agora, os avós que geraram a mãe dela, certo? Só que cada um desses avós também tem pais, que são chamados bisavós. Então, a gente tem os bisavós que geraram os bisavós que geraram a avó paterna, né? Os bisavós que geraram o avô materno e os bisavós que geraram a avó materna. Então, se eu perguntar, os bisavós de Jacinta são todos vivos. Quantos eles são? Se eu perguntar, quantos bisavós a Jacinta tem? O que é que a gente vai fazer? Aqui, nesse caso, a gente iria contar, não é? Mas vamos lá. Jacinta tem 2 pais, pai e mãe. Então, 2. Cada um dos pais dela tem 2 pais, são os avós. Então, ela tem 2 pais e tem 2 vezes 2 avós, porque cada pai tem 2 avós. Cada um dos avós tem 2 pais. Ó, cada um dos avós tem 2 pais, né? Que são o quê? Que são os bisavós de Jacinta. Ao todo, os bisavós de Jacinta são 2 vezes 2 vezes 2, são 8. Por quê? Porque os pais, eles têm são 2 pais. Então, 2 vezes 2 avós vezes 2 para os bisavós. Por quê? Porque cada pessoa aumenta mais 2, certo? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente sabe como é que encontra, né? Eu vou multiplicar cada membro por 2 e assim eu vou encontrando a quantidade de bisavós. Mas a matemática, ela nos ajuda a fazer esse cálculo. Ó, observe, então, que uma nova operação foi realizada, partindo do número 2 e 3, chegando ao número 8. Ó, vamos ver como é essa operação. Essa operação chama-se potenciação. Ó, os elementos. 2 elevado a 3 é igual a 8. Bom, por que que é 2 elevado a 3? Porque a potenciação, ela me diz que quando eu tenho, ó, produto de números iguais, né? Quando eu tenho produto de números iguais, eu tenho uma potenciação. Eu posso simplificar
essa potência, aí subir aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, certo? É a mesma coisa que 2 multiplicado 3 vezes. Vamos ver aqui como é que a gente chama cada parte. Esse 2 a gente chama de base. Esse 3 a gente chama de expoente. E esse 8 de potência. Então, eu tenho a base, o expoente e a potência. Certo? Note que 1 é a base. A base é o fator que se repete. Base é o fator que se repete. É o 2 que está se repetindo. Outra coisa, o expoente indica o número de vezes que repetimos a base. O expoente, esse númerozinho pequeno que vem aqui em cima, ele indica a quantidade de vezes que vamos repetir a base. Nesse caso, a gente repete a base. Ai, meu Deus, essa letra da tia. Nós repetimos a base quantas vezes aqui? 3. Certo? Então, 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Essa é a ideia da potenciação, tá bom? Vamos ver agora alguns exemplos. 2 elevado a 5, vamos ver. 2 elevado a 5 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, não é? Porque aqui o meu expoente não é 5. Então, isso quer dizer que o meu 2 vai se multiplicar 5 vezes. Então, o resultado dá 32, certo? A base aqui igual a 2, o meu expoente igual a 5 e a minha potência igual a 32, certo? Essas são as coisas que eu tenho dentro dessa minha potência. Aqui outro exemplo, 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, eu já sei que se o meu expoente é 3, isso significa que a minha base, 5, vai se multiplicar 3 vezes. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5. E o resultado é 125, tá bom? Então, quem é a base? A base é 5, né? O meu expoente é 3. E a minha potência é 125. Potência é sempre o resultado. Correto? Vamos agora aprender a ler, né? Fazer essa leitura de uma potência. Por exemplo, 7 elevado a 2. Como é que a gente vai ler, né? Eu tenho 7 e a minha base 7 e o meu expoente 2. Vamos lá. Eu vou ler 7. Eu vou ler 7 ao quadrado, certo? Ou quadrado de 7, ok? Então, eu vou ler 7 ao quadrado ou quadrado de 7. Essa daqui, como é que vocês imaginam que é? Ó? 5 elevado a 3. Será que é 5 elevado a 3 mesmo? Que eu posso dizer? Ou tem outra forma? Ó, lemos 5 ao cubo ou cubo de 5. Porque o 3, ele representa o cubo, né? Algo que se multiplica 3 vezes é algo cúbico. Então, eu chamo 5 ao cubo ou o cubo de 5. Essa outra aqui, como é que eu leio? Esse 10 com 8. Eu leio 10 elevado à oitava potência ou 10 à oitava. Certo? Então, 10 elevado à oitava potência ou 10 à oitava. E por último, esse 2 com o expoente 10. Lemos, 2 elevado à décima potência ou 2 à décima. Certo? Muito fácil. Então, pronto. Então, se eu tiver uma potência de expoente 0 ou de expoente 1, vamos ver aqui como é que funciona. De modo geral, convencionamos que toda potência de expoente 1, toda potência de expoente 1
é igual à base, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, 4 elevado a 1, vai ser a base, 4. 5 elevado a 1 vai ser igual à base, 5. 57 elevado a 1 vai ser igual à base, 57, certo? Outra coisa, toda potência de expoente zero e base diferente de zero é igual a 1. Então, isso quer dizer que se eu tenho 0 elevado a 2, né? 0 ao quadrado, isso vai ser igual a 0. Se eu tenho 0 elevado a 1000, isso vai ser igual a 0, correto? Então, essa é a história do zero aí, certo? Quando a nossa base é 0, o nosso resultado é 0. E quando o expoente é 0, é quando eu tenho 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é igual a quanto? Segundo o que foi convencionado, é igual a 1. Ou seja, toda potência de expoente 0 e base diferente de 0 é igual a 1. Né? Nesse caso, nossa base é 5. Então, vale. Do mesmo jeito, se eu tiver 82 elevado a 0, né? Meu resultado vai ser 1. Tá bom? Outra coisa que a gente sabe é sobre a potência de base 10. É que potência de base 10 é igual a número 1 seguido de tantos zeros, né? Quantos forem as unidades do expoente. Então, se eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 1, aqui, o resultado é 10. Se eu tenho 10 elevado a 2, o resultado é 10 vezes 10, que é 100. Para facilitar a nossa vida, é só a gente pensar, por exemplo, 10 elevado a 5. Eu repito o 1 e coloco a quantidade de zeros, a quantidade que está no expoente. Então, aqui eu vou colocar quantos zeros? 5 zeros, ó. 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5 é 100 mil. Tá? A potência do 10 é a mais fácil. Por quê? Porque é só eu colocar o 1 e repetir a quantidade de zeros, colocando a quantidade de zeros representada pelo expoente. Se o expoente é 10, 10 elevado a 10 vai ser 1, né? O número 1 e 10 zeros. Certo? Muito simples. Certo? Agora, números quadrados perfeitos. Vamos observar essa sequência de figuras abaixo. Aqui, ó. Estou montando aqui algumas figurinhas. Ó. Montando agora uma de 4 quadradinhos, uma de 5, agora uma de 6, agora uma de 7, agora uma de 8 e agora uma de 9. Tá? Aqui eu tenho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a quantidade de quadradinhos permite formar um quadrado, o número associado é chamado número quadrado perfeito. Por exemplo, aqui eu tenho o 1 formado por um único quadradinho, não é? Então, essa figura é um quadrado. Então, o 1, ele é um número quadrado perfeito. O 2 é a junção de dois quadradinhos. Esse daqui é um quadrado? Não, isso daqui é um retângulo. Ó, se isso é um retângulo, esse número não é quadrado perfeito. O 3, né, é um L, ele é um quadrado? Não, então não é um quadrado perfeito. O 4 é a junção de 4 quadradinhos. Ele formou um quadrado? Formou. Então, ele é um quadrado perfeito. O 5 a gente está vendo que não é. Ó. O 6, ele é um retângulo. O 7 também não é aqui, ó. O 8 também não é. Mas o 9, ele forma, sim, um quadrado.
certo? Então, esse daqui também é um quadrado perfeito, tá bom? Para explicar melhor o quadrado perfeito, eu digo, um número natural é quadrado perfeito de ou um outro número natural, né? Um número natural, ele é quadrado perfeito de outro número. Quando acontece o quê? Quando eu tenho, por exemplo, 25. 25 é quadrado perfeito. Por quê? Porque ele é quadrado de outro número natural. 25 é 5 ao quadrado, não é? Então, 25 é quadrado perfeito. 49 é quadrado perfeito? Sim. Por quê? Porque 7 ao quadrado é igual a 49. Então, qualquer número que eu encontro a partir do quadrado de outro número, por exemplo, 4 ao quadrado é igual a 16. Logo, 16 é um quadrado perfeito, porque ele surge a partir de um quadrado de outro número. Tá bom? Aqui, ó, o 144 é um quadrado perfeito, pois 12 ao quadrado é igual a 144, certo? Então, a ideia de quadrado perfeito é essa. É eu ter 5 ao quadrado, o resultado é 25, então 25 é quadrado perfeito, tá bom? Então, a gente viu sobre potência, viu como é que ela funciona, tá? Vimos alguns detalhes. Então, vocês já devem saber encontrar alguma potência, tá? Só lembrando que a potência ela tem a base, o expoente, o númerozinho pequeno que vem em cima, você vai multiplicando aquele número da base, aquela quantidade de vezes, tá bom? Então, eu quero receber o exercício, quero que vocês me mandem, tô reforçando de novo, tá bom? Que se vocês fizerem direitinho, vocês vão ter uma surpresa, tá? Então, até sexta. Um beijo e tchau. Tchau.